Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no canal TMN, através do programa TMN Religião. Hoje venho falar aqui de dois assuntos muito importantes, principalmente para os praticantes da Igreja Católica Apostólica Romana, que é o período da Quaresma e a campanha da Fraternidade. A Quaresma, ela começa na quarta-feira de cinzas e termina na Semana Santa. Esse período da Quaresma é um momento de reflexão para os católicos. E para esta reflexão, o Papa Leão XIV deixou uma mensagem que diz o seguinte, escutar e jejuar. Quaresma como tempo de conversão. Mensagem do Santo Padre Leão XIV para a Quaresma 2026. Queridos irmãos e irmãs, a Quaresma é o tempo em que a Igreja, com solicitude maternal, nos convida a recolocar o mistério de Deus no centro de nossa vida, para que a nossa fé ganhe novo impulso e o coração não se perca entre as inquietações e as distrações do cotidiano. Todo caminho de conversão começa quando nos deixamos alcançar pela palavra e a acolhemos com docilidade do Espírito. Existe, portanto, um vínculo entre o dom da palavra de Deus, a hospitalidade que lhe oferecemos e a transformação que ela realiza. Por isso, o itinerário quaresmal torna-se uma ocasião propícia para dar ouvidos à voz do Senhor e renovar a decisão de seguir Cristo, percorrendo com ele o caminho que sobe a Jerusalém, onde se realiza o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Escutar. Este ano gostaria de chamar a atenção, em primeiro lugar, para a importância de dar lugar à palavra através da escuta, pois a disponibilidade para escutar é o primeiro sinal com que se manifesta o desejo de entrar em relação com o outro. O próprio Deus, revelando-se a Moisés na sarça ardente, mostra que a escuta é uma característica distinta do seu ser. Eu bem vi a opressão do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, como está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Escutar o clamor dos oprimidos é o início de uma história de libertação, na qual o Senhor envolve também Moisés, enviando-a a abrir um caminho de salvação para os seus filhos reduzidos à escravidão. É um Deus que nos envolve e hoje também vem até nós com os pensamentos que fazem vibrar o seu coração. Por isso, escutar a palavra na liturgia educa-nos para uma escuta mais verdadeira da realidade. Entre as muitas vozes que passam pela nossa vida, pessoal e social, as Sagradas Escrituras tornam-se capazes de reconhecer aquela que surge do sofrimento e da injustiça, para que não fique sem resposta. Entrar nesta disposição interior de receptividade significa deixar-se instruir hoje por Deus para escutar como Ele, até reconhecer que a condição dos pobres representa um grito que na história da humanidade interpela constantemente a nossa vida, as nossas sociedades, os sistemas políticos e econômicos e, sobretudo, a Igreja. Jejuar. Se a Quaresma é um tempo de escuta, o jejum constitui uma prática concreta que nos predispõe a acolher a palavra de Deus. Na verdade, a abstinência de alimentos é um exercício ascético muito antigo e insubstituível no caminho de conversão. Precisamente porque implica o corpo, torna mais evidente aquilo que temos fome e o que consideramos essencial para o nosso sustento. Portanto, é útil para discernir e ordenar os apetites, para manter vigilante a fome e a sede de justiça, subtraindo-a à resignação e instruindo-o a fim de se tornar oração e responsabilidade para com o próximo. Com grande sensibilidade espiritual,
Santo Agostinho deixa transparecer a tensão entre o tempo presente e a realização futura que atravessa esta salvaguarda do coração, quando observa que, ao longo da vida terrena, cabe os homens ter fome e sede de justiça, mas ser saciados pertence a outra vida. Os anjos saciam-se deste pão, deste alimento. Os homens, pelo contrário, sentem fome dele, estão inclinados ao seu desejo. Esta inclinação ao desejo dilata a alma, aumentando a sua capacidade. Compreendido neste sentido, o jejum permite-se-nos não só disciplinar o desejo, purificá-lo e torná-lo mais livre, mas também ampliá-lo de tal modo que se volte para Deus e se oriente para agir no bem. No entanto, para que o jejum conserve a sua autenticidade evangélica e evite a tentação de envaidecer o coração, deve ser sempre vivido com fé e humildade. Ele exige um permanente enraizar-se na comunhão com o Senhor, porque não jejua verdadeiramente quem sabe alimentar-se da palavra de Deus. Como sinal visível do nosso compromisso interior de, com o apoio da graça, nos afastarmos do pecado e do mal, o jejum deve incluir também outras formas de privação destinadas a fazer-nos assumir um estilo de vida mais sóbrio, pois só a austeridade torna forte e autêntica a vida cristã. Por isso, gostaria de vos convidar a uma forma de abstinência muito concreta e frequentemente pouco apreciada, ou seja, a abstinência de palavras que atingem e ferem o nosso próximo. Comecemos por desarmar a linguagem, renunciando às palavras mordazes, ao juízo temerário, ao falar mal de quem está ausente e não se pode defender, às calúnias. Em vez disso, esforcemo-nos por aprender a medir as palavras e a cultivar a gentileza, na família, entre amigos, nos locais de trabalho, nas redes sociais, nos debates políticos, nos meios de comunicação social, nas comunidades cristãs. Assim, muitas palavras de ódio darão lugar a palavras de esperança e paz. Juntos. Por fim, a Quaresma realça a dimensão comunitária da escuta da palavra e da prática do jejum. A Escritura sublinha também este aspecto de várias maneiras. Por exemplo, ao narrar no livro de Neemias que o povo se reuniu para escutar a leitura pública do livro da lei e, praticando o jejum, se dispôs à confissão de fé e adoração a fim de renovar a aliança com Deus. Neemias, capítulo 9, versículos de 1 a 3. Do mesmo modo, as nossas paróquias, famílias, grupos eclesiais e comunidades religiosas são chamadas a percorrer durante a Quaresma um caminho partilhado, no qual a escuta da palavra de Deus, assim como do clamor dos pobres e da terra, se torne forma de vida comum, e o jejum suporte um verdadeiro arrependimento. Neste contexto, a conversão diz respeito não só à consciência do indivíduo, mas também ao estilo das relações, à qualidade do diálogo, à capacidade de se deixar interpelar pela realidade e de reconhecer o que realmente orienta o desejo, tanto nas nossas comunidades eclesiais como na humanidade sedenta de justiça e reconciliação. Caríssimos, peçamos a graça de uma Quaresma que torne os nossos ouvidos mais atentos a Deus e aos últimos. Peçamos a força do jejum que também passe pela língua, para que diminuam as palavras ofensivas e aumente o espaço dado à voz do outro. E comprometamo-nos a fazer de nossas comunidades lugares onde o clamor de quem sofre seja acolhido e a escuta abra caminhos de libertação, tornando mais disponíveis
e diligentes no contributo para construir a civilização do amor. De coração, abençoo-os todos vós e o vosso caminho quaresmal. Vaticano, na memória da Santa Ágata, Virgem e Marte, 5 de fevereiro de 2026, Papa Leão XIV. Então essa foi a mensagem do Papa Leão XIV para a Quaresma deste ano de 2026. E aqui no Brasil, gente, com a Quaresma, inicia-se a campanha da fraternidade. E este ano tem como tema fraternidade e moradia. E o lema, ele veio morar entre nós, que é uma passagem bíblica que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Papa Leão XIV também deixou uma mensagem para a campanha da fraternidade daqui do Brasil. Então vou ler para vocês essa mensagem. Mensagem do Santo Padre para a campanha da fraternidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 18 de fevereiro de 2026. Queridos irmãos e irmãs do Brasil, chegamos à época solene que nos lembra o dever de nos aplicarmos à prece e ao jejum, mais do que em qualquer outro tempo do ano, iluminando nossas almas e disciplinando nossos corpos. Sermão 210. Assim, escreveu Santo Agostinho em um de seus sermões sobre o tempo litúrgico que estamos para iniciar, durante o qual recebemos o especial chamado de Deus a uma autêntica conversão, redirecionando toda a nossa vida para Ele, e ao seguirmos, por meio do jejum e a penitência, os passos de nosso Senhor, que se retirou no deserto por 40 dias. Neste tempo de intensa oração, somos igualmente convidados a praticar com renovado empenho a virtude da caridade, com os demais pobres e necessitados, com os quais o próprio Cristo se identifica. Mateus capítulo 25, versículos de 35 a 40. O Espírito Santo, autor da nossa santificação, nos conduza ao longo deste caminho. Com o intuito de animar o povo fiel em cada itinerário quaresmal, há mais de 60 anos que a Igreja no Brasil realiza a campanha da fraternidade, momento em que, como comunidade de fé, dirige a sua ação pastoral e caritativa aos pobres, os verdadeiros destinatários do nosso amor preferencial. Como fiz questão de recordar na exortação apostólica de Lexiti, convencidos de que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e aos pobres. Número 36. Devemos empenhar-nos cada vez mais em resolver as causas estruturais da pobreza. Número 94. A semelhança de que havia sido feita em 1993, no presente ano, ou seja, neste ano de 2026, inspirado pelo lema "Ele veio morar entre nós", frase que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a proposta apresentada é aquela de voltar o olhar para os nossos irmãos que sofrem com a falta de uma moradia digna. O meu santo predecessor, São João Paulo II, convidava a voltar a atenção para os milhões de seres humanos privados de uma habitação conveniente, ou até mesmo sem qualquer habitação, a fim de despertar a consciência de todos e encontrar uma solução para que este grave problema, que tem consequências negativas no plano individual, familiar e social, afirmando que a falta de habitações, que é um problema de per si muito grave, deve ser considerada como sinal e a síntese de uma série de insuficiências econômicas, sociais, culturais ou simplesmente humanas. Neste sentido, é meu desejo que a reflexão sobre a dura realidade da falta de moradia digna, que afeta tantos irmãos nossos,
leve não somente a ações isoladas, sem dúvida necessárias, que venham de modo emergencial em seu auxílio, mas gerem todos a consciência de que a partilha dos dons que o Senhor generosamente nos concede não pode restringir-se a um período do ano, a uma campanha ou algumas ações pontuais, mas deve ser uma atitude constante que nos compromete a ir ao encontro de Cristo presente naqueles que não têm onde morar. Desejo igualmente, queridos irmãos e irmãs, que as iniciativas nascidas a partir da campanha da fraternidade possam inspirar as autoridades governamentais a promover políticas públicas a fim de que, trabalhando todos em conjunto, seja possível oferecer à população mais carente melhorias significativas nas condições de habitação. Confio estes votos aos cuidados de Nossa Senhora, que não encontrou morada em Belém para dar luz ao Redentor, mas que tem em sua casa como rainha e padroeira do Brasil, no Santuário Nacional de Aparecida. E como penhor de abundantes graças, concedo de bom grado aos filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial àqueles que se empenham para que todos tenham moradia digna, a bênção apostólica. Vaticano, 11 de fevereiro de 2026, memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, Papa Leão XIV. Então, acabei de ler aqui, gente, 2 mensagens do Papa Leão XIV sobre a Quaresma e a campanha da Fraternidade 2026 aqui no Brasil. Eu vou ficando por aqui. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Muito obrigado pela sua companhia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe a todos vocês. Paz de Cristo, amor de Maria, amar e servir.